Volta. A gente tem, então, aqui que a curva, né, o volume, a capacidade do reservatório, que a gente vai ter que guardar, vai ser o somatório aí do consumo, que vai da hora 24, né, até a hora do T1, até esse intervalo aqui, que é quando ele vai esvaziando de novo, quando ele começa a esvaziar aqui e termina aqui, né, mais o consumo aí do final da adução até a hora 24 de novo. Então, a gente tem aqui esse volume, ó, que é perdido, tá? Que eu vou chamar de volume 1. E eu tenho aqui esse volume aqui de novo, né, que é o volume 2. Então, a capacidade vai ser o somatório aí dos dois volumes, a gente vai conseguir, né, fazer essa curva de consumo acumulado e vai pegando aqui os valores abaixo dela, tá? A gente vai fazer exemplos depois disso para entender melhor como trabalhar com um diagrama de massas. Aí a gente vai ter também, né, a determinação desse volume útil quando eu não disponho da curva de consumo. Então, não conheço a minha curva de consumo. Lá eu conhecia. Aqui eu não conheço mais. Então, a gente vai adotar a curva de consumo como se ela sofresse uma variação em uma função senoidal, tá? Em uma função senoide. Então, eu vou admitir que a minha variação de consumo vai ser aqui como uma função senoidal. Então, eu vou ter horas, aqui é a minha adução média, né? A minha vazão média, ó. Vai ter horas que o meu consumo vai estar acima e vai ter horas que o meu consumo vai estar abaixo. E assim sucessivamente, né? A senoide, ela é uma função infinita. Então, vou ter horas do dia que eu estou acima da média, horas do dia que eu estou abaixo da média. Então, a minha capacidade aí mínima, né, do reservatório, ela vai ser dada por essa seguinte equação, tá? K2, que é o nosso coeficiente de hora de maior consumo, menos 1 dividido por π, é propriedade do senoide, não me peçam para deduzir essa equação, porque ninguém merece, vezes o volume diário consumido. Então, eu sei quanto eu consumo por dia e, aplicando aqui o coeficiente da hora de maior consumo, a gente consegue calcular, então, a nossa capacidade mínima do reservatório em metros cúbicos. Aí, aqui eu trouxe essa tabela para vocês, que é só uma forma da gente relacionar também, né? Quando a gente não conhecer a curva de consumo, como é que eu relaciono isso com o meu K2, tá? Fico deixando aqui, né, em função somente de K2, tá? C vai ser igual a isso aqui. Então, é a mesma equação, só que em forma de tabela. Qual é o nosso K2 usual? O K2 que a gente mais usa aqui quando a gente quer fazer projetos? 1,5, né? Então, a capacidade mínima do reservatório, ela tem que ser pelo menos 0,159 aqui do volume diário consumido. Então, se é um município que consome lá, sei lá, 4 metros cúbicos de água por dia, a minha capacidade mínima tem que ser pelo menos 16% disso aqui, né? 16% de 4. Tem que ser pelo menos aqui 0,64 metros cúbicos, né? Só que eu não vou fazer um reservatório de 0,64, vou fazer um reservatório de 1 metro cúbico, tá? O volume calculado, ele vai ser sempre colocado para um arredondamento, tá? Sempre vai ser arredondado. Então, o mínimo aí que eu tenho que ter, basicamente, aqui no Brasil, nosso valor de projeto para K2 é 1,5, então, o volume mínimo do meu reservatório tem que ser pelo menos aí, seguir, né? Tem que seguir pelo menos essa função. Se eu tiver dados para calcular o K2 e encontrar o K2, melhor ainda. Se eu não tiver dados, a gente admite aí o K2 de projetos, né? Que é 1,5. Para calcular o volume para combate a incêndios do nosso reservatório, a gente tem que saber que ele vai ser necessário, tá? Quando o sistema de abastecimento não for suficiente. O que é que isso quer dizer? Você pega uma super cidade como São Paulo, por exemplo, você tem um super sistema de abastecimento, né? O sistema mais completo do país é o da Sabesp, porque é a maior cidade do país.
Então, você tem um grande volume de aparamento de água, né? Você tem aí uma rede muito extensa de abastecimento. E qualquer incêndio que aconteça, a gente vai ter um grande sistema que vai ser capaz de suprir uma demanda ali para que seja apagado aquele incêndio sem prejudicar, né, a distribuição de água. Normalmente, quando a gente tem sistemas menores, de pequeno ou médio porte, isso já não acontece. Se eu precisar de uma demanda pontual muito maior, né, no caso, o cessamento de um fogo, de um incêndio, aí essa reserva pode ser que ataque o meu reservatório, o meu volume total do reservatório, e aí eu não consigo garantir o abastecimento. Então, sempre que a gente tiver um sistema de capacidade pequeno ou médio porte, a gente tem que fazer aí o acréscimo, tá, do volume de incêndio para esse tipo de sistema. Então, aqui a gente tem a curva de consumo, né? Aí a gente vai ter o nosso consumo médio e o volume para incêndio ele vai ser acrescentado como um pico. Ele é um volume a mais, ele é uma reserva de incêndio. Assim como a gente coloca também uma reserva de incêndio em prédios, a gente também coloca em sistemas, tá? E aí esse volume ele é determinado, né, de algumas formas. Então, nos Estados Unidos, a vazão de combate a incêndio, ela depende aí da duração do fogo, tá? Lá eles têm alguns incêndios a mais, né? Então, a gente acaba tendo esse controle. Na Espanha, por exemplo, tô aqui pegando exemplo de países, né? Na Espanha, o volume para combater incêndios, ele é de 1.120 metros cúbicos para populações menores do que 5.000. Para demais populações, adota-se um volume de 240 metros cúbicos. Então, quando eu terminar de calcular o meu volume do reservatório, eu vou lá e acrescento 240 metros cúbicos, que seria a reserva de incêndio. E aqui no Brasil, o que é que vocês acham que a gente faz? Né? A gente não coloca reserva de incêndio na reservação, tá? Não é costumeiro adotar esse tipo de reserva, não. A não ser que seja uma localidade com propensão a incêndios. Tipo, você vai no Cerrado, né, onde você tem épocas do ano que pega fogo mesmo, tipo a Austrália, aí você tem que fazer essa estimativa. Mas você vem num lugar que não tem esse costume de ter muitos incêndios, não se faz esse tipo aí de determinação para esse volume de incêndio, tá? E o volume de emergência, né, o nosso volume emergencial, acontece mais do que o que a gente imagina, né? Qualquer paralisação no sistema de produção de água, seja ele por um problema de captação, na estação elevatória ou no tratamento da água dentro da ETA, vai gerar aí a necessidade desse volume de emergência, tá? Então, assim, quem vai decidir se vai considerar ou não esse determinado volume de emergência é o responsável pelo sistema, é o projetista, e ele vai se embasar na vulnerabilidade do sistema para determinar esse volume, tá? Então, a gente vai fazer toda a análise das características do sistema e vai ver se precisa ou se não precisa desse volume, dessa determinação do volume para emergência. Então, se eu tenho um sistema menor, onde eu só tenho uma única fonte de abastecimento, e eu só não tenho sistemas auxiliares de distribuição, tipo, eu tenho uma única bomba, redes mais únicas, né, sistemas menores, provavelmente eu vou precisar, né, eu vou ter essa necessidade de ter ali um volume para emergências. Porque se eu só tenho uma bomba de captação, na hora que essa bomba quebrar, eu não tenho mais como bombear até eu colocar uma bomba nova. Então, se eu não tenho como fazer isso, né, eu preciso ter uma reserva a mais de água para eu ganhar mais tempo no abastecimento da minha população. Assim como sistemas auxiliares, né, de tratamento. Eu só tenho uma ETA, então se essa ETA der problema, eu preciso ter mais água para suprir a minha demanda. E quando eu tenho o contrário, quando eu tenho muitas fontes, ou quando eu tenho sistemas auxiliares, mais de um sistema de bomba, ou mais de um sistema de tratamento, aí eu não preciso ter volume para emergência. Então, minha necessidade de volume de emergência, ela é menor do que quando eu tenho sistemas mais precários, né, mais vulneráveis.